Olá, tudo bem com vocês? Trazemos um devocional, uma palavra de Deus que para tocar o teu coração, para que te traga reflexão, para que você possa compreender um pouquinho mais acerca do reino de Deus. Amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um assunto muito delicado, né? Quando se trata da caminhada com o Senhor. Que é um dos assuntos, na verdade, que são assuntos-chave para termos uma caminhada cristã madura, saudável e de sucesso. O tema de hoje é lutando contra a própria natureza. Qual que é a importância de lutarmos contra a própria natureza dentro do corpo de Cristo? Se formos perceber desde o início dos tempos, desde quando o homem foi criado, todas as questões que envolveram a queda do homem, todas as questões posteriores, onde os homens negaram ou até mesmo fugiram das palavras do Senhor, refletem naquele que é o seu próprio desejo, refletem numa perda, né? Refletem em perder uma luta contra a própria natureza, contra um desejo do qual este homem foi submetido à prova, tá? Então, em João, no capítulo 12, no versículo 25, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Então é João 12, 25 e 26. Então nesse texto, o próprio Jesus diz que aquele que ama a sua vida perderá. Aquele que odeia a sua vida ganhará a vida, né? Por que Jesus quis declarar isso? Nesse texto, o contexto ele gera em torno de Jesus momentos antes da sua crucificação, onde ele diz que estava chegando a hora do Filho do Homem ser crucificado. Então Jesus ele colocou a vontade do Pai acima da sua vontade, e percebendo que aquilo gerava um grande desconforto aos discípulos, inclusive numa das passagens dos evangelhos, né, quando Jesus prediz a sua morte e Pedro tenta de alguma forma dizer, não, peraí Senhor, não vai ser assim não, né, não faça isso. Jesus repreende a Pedro, chamando de, inclusive falando, aparta de mim, Satanás, você se preocupa com as coisas dos homens, não com as coisas de Deus. É exatamente nesse contexto que Jesus quer tocar. Porque por muitas vezes nós temos cedido a nossa natureza, cedido as nossas vontades, e a vontade de Deus fica à parte. Então por isso que eu falei que a grande luta, desde o início, quando Adão e Eva tiveram o desejo de ter o conhecimento do bem e do mal, mesmo quando o Pai falou que aquela seria a única árvore que eles não poderiam experimentar, ou então em outras situações onde o próprio homem quis erguer monumentos, né, como até a Torre de Babel para alcançar a Deus, né? O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, que teve o desejo de se tornar igual a Deus. Também temos o exemplo de Caim, né, no primeiro homicídio, o desejo de matar devido a uma questão de orgulho e inveja, né? Temos o desejo por riquezas, por dinheiro, como Judas, que entregou Jesus por 30 moedas de prata, né? Muitos outros desejos, né, de se tornar. O próprio Herodes, ele tinha o desejo de ser o único soberano na terra. Por isso ele teve o desejo de matar Jesus ainda quando era criança. E muitas outras e outros exemplos na palavra de Deus. São situações que o desejo do homem, ele é impelido, ele impele as pessoas a buscarem as suas coisas, né, e não as coisas do alto. Então a gente tem que realmente... É muito importante nós lutarmos contra a nossa natureza na caminhada com Deus, porque a nossa natureza, uma natureza que é inicialmente caída, né, uma natureza que se tornou caída após o pecado, ela vem trazendo essa herança, né, do pecado adâmico e sendo passado de geração em geração. Então nós temos que romper e quebrar essa natureza, né? Quando nós falamos de lutarmos contra a nossa natureza, nós estamos falando sobre lutar contra as coisas que podem nos tirar o foco de Deus. A palavra de Deus nos fala para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, em Mateus 6,33. Né? Então, também temos no texto de Lucas 9, 23, onde o Senhor fala que
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então é uma caminhada de tomar a cruz. Então o negar-se a si mesmo é essa luta contra a natureza, e é uma luta diária, né? E a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão à nossa volta. Jesus disse no jardim do Getsemane, né, no Getsemane, quando ele chamou os discípulos para vigiar com ele uma hora, ele disse para orar e vigiar para que não caiam em tentação. Os discípulos o que fizeram? Dormiram. Então nós temos que vigiar em todas as nossas atitudes, porque essas atitudes podem trazer consequências muito cruéis, né? Quando nós resolvemos seguir nossa natureza, isso muitas vezes pode ter até uma boa aparência, né? Imagina, Pedro, né? Para ele pareceu certo repreender o Senhor, né, quanto à crucificação, porque, poxa, se o Senhor está conosco, como assim o Senhor vai morrer? Como assim o Senhor? Mas mal ele sabia que o Senhor tinha que cumprir o seu papel diante do Pai ali. Então, muitas vezes pode ter uma boa aparência, mas desvirtuar ou desvencilhar os caminhos do Senhor, né? E quando falamos sobre luta contra a natureza, nós estamos falando de algumas coisas muito importantes, como acerca de não negar somente o ilícito, mas começar a deixar de lado até as coisas lícitas para podermos nos dedicar ao Senhor, né? Essa caminhada é uma caminhada que exige realmente maturidade, uma caminhada que exige zelo, compromisso. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o final será salvo, né? Então, quando há uma questão de perseverança na caminhada, isso subentende que nós temos que manter o nosso foco em Deus, né? Prestando atenção nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Logicamente, eu não estou negligenciando algumas coisas que nós temos que cumprir como responsabilidade. Porém, muitas coisas nesta vida têm nos atrapalhado, muitas coisas têm nos tirado o foco de Deus, certo? E quais podem ser os exemplos em nossas vidas, né, sobre essa luta contra a natureza? Quando queremos adquirir um bem, uma casa, um carro, e nós depositamos todas as nossas forças e energias em batalhar para conseguir o dinheiro para aquilo, e deixamos as coisas de Deus de lado, porque estamos ou muito cansados, ou porque não temos tempo, né? Sem negligenciar o que é responsabilidade, nós damos muita vazão a muitas coisas, né? Ou então um relacionamento, quando nós investimos todo o nosso tempo para tentar conquistar a pessoa, né? E a nossa mente fica focada, só pensando 24 horas por dia naquela pessoa, não conseguimos nem comer, nem fazer nada. Então queremos uma viagem para o exterior, ou então queremos ser aceitos, então fazemos de tudo para sermos aceitos na sociedade, para mostrarmos algo, né? E as coisas de Deus vão ficando de lado. Ou então mesmo até o desejo de descansar. Perceba, a preguiça é uma grande inimiga também. Nós não queremos nos movimentar, não queremos ir ao culto, não queremos estar com os irmãos, não queremos ler a palavra, meditar na palavra, né? A própria fome, né, que nos impede muitas vezes de jejuarmos ao Senhor. São exemplos, na verdade, bem evidentes, mas muitas outras situações que falam sobre o caráter podem trazer problemas também, né? Situações mais internas. Quero ser melhor do que alguém, né? Quero conquistar mais do que aquela pessoa, eu quero estar em evidência, né? Eu não quero que aquela pessoa esteja feliz. Tudo isso pode comprometer, de alguma forma, né, a nossa caminhada com o Senhor. Então que nós possamos refletir, meditar, vigiar, né? Meditar na palavra para entender qual que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Qual que é a vontade soberana do Senhor que vai gerar vida, transformação, que vai gerar uma atitude que trará consequências eternas, né? Estamos falando de consequências eternas e isso é muito importante. Então, para que eu e você entendamos, nós temos que subjugar a nossa natureza. Nós temos que colocar primeiramente as coisas do alto em prioridade em nossas vidas. A nossa caminhada tem que ser do céu para a terra. Nossa caminhada tem que se iniciar lá em cima e trazer consequências na terra, né? Nós somos uma intercessão, nós nos colocamos no lugar entre céus e terra. Mas toda a demanda que vai gerar respostas na minha vida aqui, ela se inicia nos céus, no Senhor. Então, que eu e você possamos prestar atenção nessas questões para não sermos pegos de surpresa quando o Senhor chegar. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez. Se esse vídeo te abençoou, te edificou, compartilhe.
Siga o canal no Instagram, Vamos Falar Sobre Deus. O endereço é esse aqui que está aparecendo aqui no cantinho. Vamos, falar sobre Deus, né, no Instagram. E que Deus te abençoe. Que você possa, dia após dia, batalhar com força, lutando contra a sua própria natureza. Amém? Fique com Deus.